Procura pelos repelentes contra o mosquito Aedes aegypti faz o preço disparar nas farmácias. Para a FMI, Brasil tem o pior crescimento entre as principais economias do mundo. Adultos com autismo receberão de graça remédio contra comportamentos agressivos. Advogados de Eduardo Cunha pedem ao STF que suspenda investigações contra ele. Na reportagem especial, o policial que enfrenta os traficantes no grito. Hoje não tem boca de fumo! Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com a notícia de um abuso contra o consumidor. Quem quer comprar repelente contra o mosquito Aedes aegypti enfrenta a falta do produto em muitas farmácias do país. E quando você consegue achar um frasco, vem aquele susto. Nos últimos meses, o preço disparou e o Procon está de olho nos abusos. Os repelentes desapareceram das prateleiras. Nossa produtora visitou algumas farmácias. Não tem nada, nenhum. Nenhum. Vamos ver no sistema. Mas tem alguma previsão de chegar? Não, porque tá em falta mesmo. Em algumas farmácias, o repelente mais procurado aumentou quase 80%. Ele aumentou de R$ 33 para R$ 52. Mas eu creio que é um geral, viu? Devido à falta, elevaram o preço de uma maneira que... Várias denúncias já chegaram ao Procon, que constatou aumentos médios em torno de 60%. Farmácias de 5 grandes redes já foram notificadas. O preço do repelente não é tabelado. Limite não tem que ter um bom senso, né? Um bom senso para não ter um aumento tão expressivo no preço sem alguma justificativa cabível. Esse aumento abusivo de preços tem deixado muita gente preocupada, principalmente as mulheres grávidas, como a Diana, por exemplo. Com 9 meses de gravidez, além de ter de pagar muito mais caro pelo repelente que ela está usando, ela não está conseguindo encontrá-lo nas farmácias. Ela tentou comprar pela internet, mas encontrou diferenças absurdas no preço da marca recomendada pela médica. Tem variado de 40, eu já cheguei a achar por R$70. O Procon avisa, quem encontrar aumentos abusivos deve denunciar. Ele fotografa o produto, faz o registro, encaminha para nós nas redes sociais e nós fazemos as notificações para as empresas e até mesmo uma fiscalização no local. Em caso de abusividade de preço sem justificativa, é aplicada a multa para o fornecedor. Bom, agora você vai conhecer a justificativa. A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa informou que repelente não é remédio e que segue as regras do mercado. Porque houve aumento na procura, os preços subiram. A Força Aérea Brasileira divulgou hoje o relatório final da investigação do acidente aéreo que deixou 7 pessoas mortas, entre elas o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, em 2014. As condições meteorológicas, a falta de treinamento e o cansaço dos pilotos foram as principais causas do acidente. As evidências não mostraram problemas mecânicos no avião, o que levou a aeronáutica a indicar falha humana. Este vídeo inédito apresentado hoje pela FAB mostra o momento exato da queda por um outro ângulo. O levantamento revela a preocupação dos investigadores do CENIPA sobre o desempenho técnico e psicológico da tripulação que transportava o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outros 6 passageiros durante o acidente em 2014 em Santos. Existe participação do fator humano nessa investigação, nesse acidente? Existe. Mensurar quanto foi... a gente não faz isso e não tem nem como mensurar quanto foi. Embora considerado experiente, o comandante Marcos Martins já tinha sido reprovado ao tentar empregos anteriores por conta de um comportamento inadequado durante o processo seletivo. O copiloto Geraldo Magela chegou a ser avaliado por instrutores como um profissional sem iniciativa e com dificuldade de gerenciar condições adversas. O relacionamento entre a tripulação também não era boa. O comandante chegou a se queixar a colegas da falta de preparo do copiloto. Geraldo Magela não tinha habilitação específica para pilotar aquele modelo de aeronave. A análise feita pela voz do copiloto também detectou sinais de cansaço durante o voo. A gente não pode afirmar que isso tenha comprometido o desempenho da tripulação a ponto de levar ao acidente. Ainda de acordo com a aeronáutica, outros fatores que podem ter causado o acidente foram a ausência de treinamento adequado da tripulação,
estresse devido à sobrecarga de trabalho, manobras fora do padrão durante a descida, desorientação espacial dos pilotos, falta de comunicação ideal entre a aeronave e a Torre de Santos e percepção imprecisa da tripulação sobre as condições meteorológicas. O mesmo relatório distribuído aos jornalistas também foi apresentado hoje pela Aeronáutica a 12 parentes de vítimas. Apenas familiares do assessor de Eduardo Campos, Pedro Valadares, e do copiloto Geraldo Magela não atenderam ao convite do Centro de Investigação. O encontro não foi aberto à imprensa. A Associação de Parentes de Vítimas de Acidentes Aeronáuticos promete divulgar amanhã um relatório alternativo ao que foi liberado pelo CENIPA. A defesa dos parentes do piloto e do copiloto do avião afirmou que os seus clientes ficaram inconformados com o relatório apresentado hoje pela FAB. A família do ex-governador Eduardo Campos lamentou a falta de um teste com simulador de voo nessa investigação a respeito do acidente aéreo. A nuvem tóxica que vazou do porto de Guarujá, no litoral paulista, na semana passada, provocou a morte de uma mulher hoje. A vítima foi internada com problemas respiratórios depois de inalar aquela fumaça toda composta de ácido de cloro. O Ministério Público investiga o caso. Leia Magalhães, de 69 anos, teve uma parada cardiorrespiratória nesta segunda-feira. Segundo o laudo, a causa da morte foi inalação de fuligem e gases tóxicos. Minha mãe estava bem e ao inalar isso, aconteceu essa desgraça aí, né? Dona Leia tinha problemas respiratórios e passou mal depois que a fumaça tóxica do incêndio neste terminal portuário em Guarujá, no litoral paulista, invadiu a casa dela. Ela estava passando roupa, ela se sentiu mal e pediu para o filho dela vir pegar ela para levar no hospital, que ela estava com falta de ar. Nós estamos sobre a laje da casa do vizinho da Dona Leia. Daqui conseguimos enxergar perfeitamente a casa da aposentada. Olha, esse é o quintal dela. Desse ponto até o terminal onde aconteceu o acidente, há uma distância de cerca de 2 quilômetros. O terminal portuário fica mais ou menos nessa direção, olha, entre esses dois telhados, ainda atrás daquelas árvores. As chamas consumiram 50 contêineres e duraram quase 40 horas. Por causa dos riscos à saúde, a prefeitura orientou que moradores em um raio de 100 metros deixassem as casas. No bairro onde Dona Leia morava, bem mais distante, as pessoas saíram porque simplesmente começaram a passar mal. Além de Leia, cerca de 300 pessoas foram atendidas em hospitais da região, mas já tiveram alta. A Local Frio, empresa responsável pelo entreposto onde o incêndio ocorreu, disse que ainda não foi notificada sobre a morte. E aconteceu de novo. Uma jovem passou mal e morreu depois de tomar um medicamento proibido no interior de Goiás. Segundo a família, ela fazia uso dos chamados termogênicos, usados para aumentar o rendimento em academias. 23 anos, um corpo bonito e uma obsessão: emagrecer. Na luta contra a balança, Tainara Lacerda apelou para os termogênicos. Esse tipo de medicamento é proibido no Brasil, mas é facilmente encontrado em sites na internet e acaba sendo usado por jovens para aumentar o rendimento em academias. Por telefone, a tia de Tainara, que mora em Santa Helena, sudoeste de Goiás, contou que na segunda-feira a sobrinha chegou em casa passando mal. Ela falou assim: tia, não estou aguentando, eu estou passando muito mal, estou sentindo muita dor, estou formigando. Tainara foi levada para o hospital e morreu pouco depois. Ela teve um infarto, mesmo sem ter apresentado qualquer problema de saúde antes. O corpo dela passou por uma autópsia, que deve apontar se o produto que ela tomou foi o que provocou a parada cardíaca. Essa médica diz que os termogênicos podem sim matar. Muitos deles contêm efedrina, uma substância que aumenta o metabolismo, mas causa arritmia no coração. A efedrina, ela age principalmente, ele tem uma ação simpática, então isso quer dizer que ela age para diminuir o apetite e, além disso, ajuda a queimar gordura. No coração, isso pode levar a arritmia cardíaca, pode levar a infarto e até morte súbita. Imagens inéditas cedidas hoje pela polícia do Rio de Janeiro mostram que a modelo Raquel Santos, morta depois de realizar um procedimento estético, já chegou desacordada ao hospital onde foi socorrida.
As câmeras de segurança registram o momento em que o marido retira a modelo do carro, ali já sem consciência. Depois, dentro do hospital, Raquel vai ser carregada às pressas em uma cadeira de rodas. A modelo realizou uma bioplastia no último dia 11. O procedimento injeta implantes líquidos no corpo da paciente. Raquel passou mal logo em seguida e morreu. A rede pública vai oferecer medicamentos para controlar o comportamento agressivo de adultos com autismo. Em até 6 meses, os pacientes vão poder ter acesso ao remédio, que chega a ter um custo de até R$200 diretamente nas farmácias. Nesta associação em São Paulo, jovens com autismo fazem atividades para desenvolver a linguagem e a leitura. O distúrbio, normalmente diagnosticado na infância, não tem cura. Interfere na capacidade de comunicação e no relacionamento com outras pessoas. Muitas vezes, há mudanças bruscas de comportamento. Eles se mordem, eles batem a cabeça. Um medicamento de última geração, a risperidona, é indicado para controlar essa agressividade. Vai ajudando ele a ter mais autocontrole, melhorando a qualidade de vida dele, o estado de humor. Ela tem uma função antidepressiva também. O custo do tratamento pode passar de R$200 por mês. No ano passado, o Sistema Único de Saúde começou a fornecer o remédio de graça para crianças com autismo. Agora, os adultos têm o mesmo direito. Em até 6 meses, o medicamento também deve estar disponível para estes pacientes na rede pública. Jaqueline tem 18 anos e começou a usar o remédio há alguns anos, com bom resultado. Assim que ela começou a tomar a medicação, ela conseguiu ser alfabetizada na escola, começou a ter amiguinhos, começou a ter uma qualidade de vida que até então não tinha. A garantia de receber de graça o medicamento é um alívio. Quem tem um filho autista, um jovem, uma criança ou um adulto com autismo sabe as dificuldades que são grandes. Com risperidona, ela tem qualidade de vida e eu também. A crise no Rio de Janeiro, a falta de dinheiro afeta diversos serviços no estado. No Disque Denúncia, o horário de atendimento foi reduzido e quem procurou o Detran hoje teve que voltar para casa. Pelo menos 7 postos do Detran paralisaram os serviços no Rio de Janeiro. A greve é dos empregados terceirizados que não receberam salário de janeiro, que deveria ter caído na conta até o 5º dia útil do mês. Quem foi fazer a vistoria na data agendada voltou para casa. Remarcaram para o dia 4. O Detran informou que está em dia com o pagamento da empresa terceirizada e que tenta resolver a situação. E estava agendado para ontem, eu estive aqui, não consegui. Voltei hoje porque eu vi um comentário que ele já estava funcionando e não estava. A falta de dinheiro também fez o Estado suspender os repasses que fazia para o Disque Denúncia. O serviço, exemplo para o país inteiro, ajudou a prender no ano passado mais de 600 suspeitos no Rio. Para tentar cortar gastos, o atendimento teve o horário reduzido e conta com a ajuda do setor privado. Segurança não tem preço, mas tem custo. Vamos, então, fazer um esforço de arrecadação. Segundo especialistas, a tendência da crise é se agravar ao longo do ano. É que o orçamento para 2016 foi aprovado pelo governador Luiz Fernando Pezão com um aumento de R$900 milhões em relação a 2015. Mas a expectativa de mais receita está na ampliação da carga tributária baseada em leis que ainda estão sendo contestadas na Justiça. Dependendo do resultado dos tribunais, a arrecadação pode não ser suficiente para manter o funcionamento do Estado. Se esse aumento não se materializar já agora, nós podemos ter um quadro muito ruim no Estado ao longo de todo 2016 e não apenas no final do ano. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje Marcos Eduardo Gentil Guedes, apontado como integrante de uma quadrilha que fraudava o INSS. Marcos, de 53 anos, foi preso na oficina dele. Marcos era responsável por um posto do INSS na zona norte da cidade. Segundo a polícia, o fraudador desviou aproximadamente R$2.600.000 do Instituto. O Brasil terminou 2015 com um desemprego perto dos 9%. E as dificuldades atingem os vários níveis sociais. Bom, é cada vez maior o número de pessoas qualificadas, com especializações, cursos de idiomas, que tentam reconquistar uma vaga no mercado de trabalho.
Almir vai para mais uma entrevista e ele é um forte candidato a preencher uma vaga em gestão de marketing. É formado em administração de empresas, tem 16 anos de experiência, fez MBA e fala inglês. Mesmo assim, está desempregado há 8 meses. Às vezes você é excluído não por competência ou comprometimento, é uma mera questão de custo. A qualificação, que sempre foi uma espécie de blindagem para os profissionais, agora parece não ser mais suficiente. Sou apaixonado pelo que eu faço. Então, ficar sem exercer isso é complicado. Esse é um cenário cada vez mais comum numa empresa como esta, que trabalha com recrutamento e seleção de pessoas. O número de currículos de profissionais altamente qualificados só aumenta. E com isso, a disputa por uma única vaga fica ainda mais acirrada. Andressa, engenheira de produção, que tem 2 especializações, entrou na lista de cortes. De repente, no dia seguinte, vai dormir um pouquinho a mais e não tem o que fazer. Ela montou uma estratégia para voltar logo ao trabalho. Headhunters. Eu consegui 1.450 contatos de Headhunter. Então eu tinha até 5 entrevistas uma semana. A minha rede social profissional, ela passou de 500 contatos para 2.700. E em 4 meses conseguiu uma vaga de gerente. Segundo esse especialista em carreiras, é preciso ter foco. Procurar emprego é um emprego. Então a disciplina de diariamente buscar informação, explorar a rede de contatos, ler sobre mercado para tentar entender que setores estão mais aquecidos. E o principal, não se deixe abater. A gente sabe que a história econômica é cíclica, né? Então dias melhores virão, a gente só não sabe quando, né? E a gente não sabe mesmo, quer saber como? Olha, um relatório do FMI acaba de mostrar que o Brasil tem o pior crescimento entre as maiores economias do mundo. A direção do Banco Central do Brasil avaliou como significativa, entre aspas, a revisão das projeções de crescimento do país feita pelo fundo. Mais uma vez, o FMI se mostra pessimista diante do crescimento econômico brasileiro. Segundo o relatório, nosso PIB deve recuar 13,5% em 2016. Em outubro do ano passado, a previsão de retração era de 1%. Para 2017, acredita-se em estagnação econômica. O FMI alega que a confiança dos empresários e também dos consumidores não para de cair e aponta a crise política e os escândalos de corrupção da Petrobras como os principais causadores da instabilidade. Para os economistas do fundo, o desaquecimento brasileiro já afeta o desempenho de toda a América Latina. O relatório pode influenciar o Comitê de Política Monetária sobre a taxa básica de juros. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, divulgou um comunicado incomum em vésperas de decisões sobre juros. Ele diz que as informações divulgadas pelo FMI são significativas. A declaração enigmática mexeu com o mercado, que apostava em uma alta de 0,5% na Selic. Agora, economistas avaliam que a taxa pode ficar como está, em 14,25% ao ano, para não retrair ainda mais o desempenho da economia. Se aumentar mais ainda, o brasileiro pode se ver numa situação de um risco maior de perder emprego. Os investimentos tendem a diminuir simplesmente pelo efeito da subida dos juros. Outros resultados podem influenciar a decisão do Copom. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo está abaixo dos 40 mil pontos, o que não acontecia desde 2009. A queda tem relação direta com a desvalorização das ações da Petrobras, cotadas abaixo de R$ 5,00. Já o dólar, na casa dos R$ 4,00, por outro lado, favorece as exportações e pode ajudar na recuperação da economia. No fim da tarde, o Banco Central informou que, embora haja uma convenção de se manter silêncio uma semana antes da decisão dos juros, não existe uma regulamentação sobre declarações da autoridade monetária. Segundo a assessoria, não houve violação porque a nota foi pública e acessível a todos. A economia chinesa cresce 6,9% em 2015 e tem o pior resultado dos últimos 25 anos.
A desaceleração da produção do país preocupa mercados do mundo inteiro. O fraco desempenho é resultado da diminuição das exportações, da redução dos investimentos e da desvalorização do yuan. O grande desafio do governo chinês é fazer a transição para uma economia focada nos setores de serviço e consumo. ONU revela dados assustadores do terrorismo no Iraque. Herbert Moraes. A organização denuncia o grave impacto da guerra sobre os civis, com quase 19 mil mortos. Segundo o relatório, de janeiro de 2014 a outubro de 2015, 36 mil civis ficaram feridos. O Estado Islâmico é o principal responsável pelas atrocidades. Cerca de 3.500 pessoas, principalmente mulheres e crianças, são mantidas como escravas pelos extremistas. Clínica inglesa oferece nova técnica de fertilização in vitro. André Tal. O tratamento permite que a concepção aconteça no útero da mulher, em vez de ser feita no laboratório. Uma pequena cápsula é utilizada para introduzir o óvulo e o esperma no organismo da mãe. Médicos dizem que a fertilização mais natural pode garantir uma gravidez mais saudável. A técnica só está disponível em uma clínica particular e custa o equivalente a R$4.000. Morreu hoje no Japão o homem mais velho do mundo. Yasutaro Koide tinha 112 anos e morava na cidade de Nagoya. Ele entrou para o livro dos recordes em agosto do ano passado. Nascido em março de 1903, o japonês dizia que o segredo de viver muito é a alegria. Yasutaro morreu do coração depois de uma pneumonia. Os Estados Unidos confirmaram mais 3 casos de infectados com o Zika vírus. Então vamos ao vivo até Nova York conversar com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Onde exatamente essas pessoas foram contaminadas? Boa noite, Adriana. Olha, as 3 pessoas moram no estado da Flórida, mas viajaram recentemente para a América Latina. Uma delas visitou a Venezuela em dezembro. As outras 2 estiveram na Colômbia no mesmo período. As autoridades americanas estão de olho. Na semana passada, o Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta para que as grávidas evitem viajar para regiões afetadas, inclusive o Brasil. Para se prevenir, o governo da Jamaica foi ainda mais longe e aconselhou que as mulheres esperem até 1 ano para engravidar. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa. E mais uma informação a respeito: a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global para que todos os países monitorem o Zika vírus. Até o momento, 18 países já identificaram o vírus nos seus territórios, mas o temor é que ele se espalhe ainda mais nas próximas semanas. Veja no R7 todos os países onde o Zika já foi encontrado. Falta um pouco mais de 6 meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Depois de tantas obras que ajudaram a economia do estado, os operários das construções se preocupam com as demissões no fim dos trabalhos. Nos canteiros de obras, máquinas ligadas e o vai e vem de operários, 24 horas por dia. Trabalho duro para erguer o Rio Olímpico. Em plena crise econômica, a preparação para os Jogos evitou o fechamento de milhares de postos de trabalho no estado. Mas o tempo promete virar até o início das competições. O investimento no momento está sendo agora, né? E depois? Está incerto. Nós só vendo como vai ficar depois das Olimpíadas. Há pouco mais de 6 meses para os Jogos Olímpicos, as mesmas obras que ajudaram a assegurar os números da economia do Rio são agora motivo de preocupação. Segundo especialistas, o fim dos trabalhos deve provocar uma onda de demissões em todo o estado. Só na construção civil, 35 mil trabalhadores devem ser dispensados até agosto. 1/5 do pessoal que o setor emprega hoje no Rio. Em muitas construtoras, as demissões já começaram, principalmente no setor de infraestrutura. Foram mais de 8 mil no ano passado e a previsão é ainda pior. Até maio nós estamos prevendo que possa acontecer, com relação a todas as obras do Olimpíada do Estado, aproximadamente 25 mil trabalhadores.